Ó Deus, eu quero diminuir na intenção de vê-lo crescer, Senhor. Ó Deus, tu disseste, quando eu estiver diante dos reis e dos príncipes da terra, não devo eu temer do que hei de dizer, pois o que sai de meus lábios não será de mim mesmo, mas sim do teu Espírito. Essa igreja veio essa noite, Pai, para ouvir a tua palavra, para ser alimentado pela tua palavra, Pai. Então, Senhor, usa-me conforme a tua vontade. Faz de mim um vaso, Senhor, para que eu possa transmitir à tua igreja aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, em nome de Jesus. Podeis assentar. Meus queridos, esse texto que o pastor Geiso mencionou é muito forte, né? Como disse ele aqui, impossível, mas Deus faz. E Deus faz, de fato, Deus faz, né? Eu tenho consciência que eu adoeci, uma seta do inimigo me atingiu. Mas eu também reconheço o que Deus fez ali na cidade de São Paulo. Os grandes milagres e prodígios que Deus fez, né? E isso faz com que eu tenha consciência de que eu não sou nada e eu estou sempre dependendo do Senhor. Esse vaso que está aqui é de carne, né? E precisa que Deus todo dia nos sustente, nos guarde. Amém, irmão? Mas é como diz o texto, Deus honra aqueles que honram a Ele. Esse texto aqui fala-se do sacerdote Eli, aquele a quem Deus escolheu para administrar a casa do Senhor, né? E a Bíblia diz que Deus havia prometido através de Moisés que da linhagem de Arão, né, a linhagem sacerdotal, né, eles iriam se perpetuar ao longo dos anos. Mas quando chega em Eli, infelizmente, Deus usa um profeta e repreende Eli e diz para Eli algo que está aqui, é o que ele está dizendo. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito, ele está falando dele, Deus tinha dito, Deus tinha feito uma promessa, mas, por incrível que pareça, por conta da desobediência de Eli, por conta das transgressões de Eli, por falta de prontidão como um pai, de ensinar, e ele não ensinou aos seus 2 filhos a como se comportar e como adorar a Deus. Aleluia. É bonito esse texto dessa campanha. É impossível, mas Deus faz. E Deus faz sim. Porque a Bíblia diz que Deus honra aqueles que honram a Ele. Então Deus faz, mas para Deus fazer é necessário entender que nós precisamos honrar a Deus. Nós precisamos obedecer às suas leis, os seus estatutos, os seus preceitos. Nós temos que entender que quando nós vamos ou queremos entrar na presença de Deus, é só uma finalidade: adorar. É isso, não é? Adorar. Eu não vim para aqui para ver o pastor Geiso, nem tão pouco para ver o bispo. Eu vim para a igreja para adorar a Deus, para engrandecer a Deus. Mas eu não posso adorar a Deus somente dentro da igreja, somente no núcleo. Eu tenho que adorar a Deus durante todo o meu dia, durante toda a minha semana, durante todo o meu mês, durante todo o meu ano. Adorar a Deus em todos os aspectos. Não é só em dizimar e ofertar, não. Adorar a Deus no relacionamento, adorar a Deus na amizade, com fidelidade, com integridade. Quem está me ouvindo? Amém. Honrar a Deus. E ele não fez nada disso, ele desobedece a Deus. A Bíblia diz que o povo, todo ano, eles iam em direção a Siló. Lá estava a tenda do Senhor, lá estava a arca, e o povo ia, andando 30 quilômetros, 40 quilômetros, eles andavam em direção a Siló. E eles iam adorando a Deus no meio do caminho, com seus filhos pequenos, criança de colo, levando jumento, levando carneiro, levando bode, levando rolinha, levando pombinha para fazer sacrifício ao Senhor. E eles iam jubilando a Deus e adorando a Deus. Aleluia. Até chegar ao ponto de partida. Ele já saiu de casa, levamos primeiro mês ali, ia se arrumando, dizendo, mês que vem a gente vai para Siló adorar a Deus. E era a multidão de toda Israel. A multidão das 12 tribos de Israel, todo mundo ia. Mas chegou o momento que o povo começou a desfalecer. O povo começou a não sentir mais desejo de ir para Siló.
Siló agora que recebia multidões, Siló agora tem um pouquinho de povo indo, um remanescentezinho. E o que aconteceu para que o povo desfalecesse de tal forma? O pecado. O que fez com que o povo desfalecesse? O pecado, a iniquidade, a desobediência, a falta de adoração a Deus. Quem está me ouvindo? Eu gosto de pregar vendo os outros dando glória a Deus. Você entendeu, meu querido? A falta de adoração. E começou pelos líderes. Começou por homens que não deveriam fazer o que fizeram. Homens que deveriam dar exemplo, família que deveria dar exemplo e não davam. Hoje em dia, o que mais se reclama, o que eu mais vejo pastores reclamando é dizendo: a renda não está boa na igreja, as coisas estão difíceis. Mas quer melhorar? Honre a Deus. Quer ver a igreja crescer? Como disse, eu ouvi uma palavra aqui pregando, do pastor pai de Jesus, dizendo que hoje, para se fazer uma vigília, tem que fazer mingau, churrasco, para trazer público. Eu nunca vi dizer isso. Eu aceitei a Jesus no ano de 1979. E eu aprendi que o que traz povo é Deus que traz. Mas para Deus trazer, você tem que honrar Ele. Você tem que ter uma vida consagrada ao Senhor. A igreja que ora, que busca a presença de Deus, a unção de Deus desce. Aleluia. E vi gente dos 4 cantos da terra congregar e adorar. Adorar a Deus. Então o povo de Siló, eles começam a se desanimar. E o que faz o povo se desanimar? A falta da presença de Deus. A falta da presença de Deus. A falta da presença da Shekinah de Deus. Aleluia. É a presença de Deus. Aí Deus usa o profeta e vai até ali e diz para ele: longe de mim. Olha para aí. Eu prometi, mas agora longe de mim tais coisas. Porque eu honro e honrarei. Aquele que me honra, eu honrarei. Estava dizendo: você não me honrou, Eli. Como é que eu posso honrar você, Eli? Você não me honrou, você não tem me honrado. Você não tem feito aquilo que você deveria fazer. Eu amo quando o apóstolo Paulo, ele expressa dizendo: aquilo que eu deveria fazer, isso eu não faço. E o que eu não deveria fazer, isso eu faço. Maldito eu sou. Paulo reconhece as suas fraquezas, mas não bastava ele reconhecer. Ele disse: agora eu vou para o Gólgota, vou morrer com Cristo no Gólgota, para que não viva eu mais, mas Cristo viva em mim. Aleluia. Aleluia. Reconhecimento das suas falhas perante Deus. Ele mesmo diz: analise-se o homem a si mesmo. Quando o homem faz uma autoanálise de si mesmo, aleluia, Deus se agrada. Com certeza Deus não vai levantar profeta para falar com você, porque é o Espírito de Deus que está com você, te conscientizando, faz você se arrepender. Então o Espírito de Deus já não estava mais com Eli, nem com seus filhos. E o mais interessante de tudo isso, que no capítulo 2, 24 e 34 ele diz: o que sobrevirá aos teus 2 filhos? Ofani e Finéias, terá por sinal, ambos morrerão no mesmo dia. Olha para aí. Deus está dizendo que ia dizimar. Aquela família não prosperaria mais. E por incrível que pareça, houve uma guerra. E Israel vai para a batalha e perde. Eles agora mandam trazer a arca, que está lá em Silom, para o campo de batalha. A Bíblia diz que quando a arca foi, mas a presença de Deus não. Porque Deus diz que honra quem honra Ele. A arca chegou e aquele povo se alegrou de tal forma que estrondou a terra, que chegou no arraial dos filisteus e eles temeram. Disseram: vixe, eis que um Deus grande e terrível chegou no meio do povo hebreu e nós vamos ser dizimados. Se Deus estivesse ali, verdadeiramente, eles seriam dizimados.
Outro dia a batalha começou e caiu 30.000 homens do soldado do povo hebreu. E junto a esses 30.000, os 2 filhos de Eli tombou. Os 2 filhos de Eli tombou. Agora chega a notícia, um mensageiro chega para Eli, Eli sentado na sua cadeira, gordo, robusto, porque não evangelizava mais, fazia nada, só comer, e criando barriga. Sentado na entrada da cidade, sentado quando o mensageiro chega e diz, perdemos a batalha, 30.000 homens tombou, e os teus 2 filhos também tombou. Eli estava tranquilo. Eli estava tranquilo. Sabe por que ele estava tranquilo? Porque quando Deus falou com Samuel, menino, e Samuel narra para ele tudo, sabe o que ele diz? Seja feita tudo conforme a vontade do Senhor. Ele já tinha entregado os pontos. Quando a notícia chega que os 2 filhos tombou, ele ficou de boa. Mas quando o mesmo mensageiro diz, mas a arca do Senhor foi tomada e os filisteus levaram, ele caiu. Ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Um dos filhos de Eli tinha deixado a sua esposa grávida. Algumas coisas são. Quando a notícia chega para ela, ela sente odor de parto e dar à luz ao menino. Ela não se importou pela morte do marido, não. Mas quando disse para ela, a arca do Senhor foi levada, ela disse, ela vai desfalecendo, e a parteira diz, calma mulher, o teu filho é um mancebo, é um homem. Ela disse, pode ser um homem, mas a arca do Senhor, a presença de Deus, a Shekinah de Deus, já não está mais em nosso meio. Como é o nome do menino? Bota o nome do menino, Icabote. É assim, bispo? A glória de Deus se foi. A presença de Deus se foi. Quem foi o culpado de tudo isso? Eli. Que não soube ser sacerdote, que não soube ser pai, que não soube ser líder, que não soube exercer o que Deus havia mandado e ordenado. Por que as nossas igrejas estão como estão? Quem são culpados? Nós somos culpados. Nós somos chamados para ganhar o mundo, não para trazer o mundo para dentro da igreja. Quem está me ouvindo? Nós temos que atrair a presença do Espírito de Deus para dentro da igreja, contagiando cada um de vós outros. O Espírito vivificante tem que ter em você, porque através de você, outras vidas serão geradas. Creia em Deus, diante daquele que é todo poderoso. Eu ia pregar 2 Coríntios, capítulo 9 e 6. Mas quando eu sentei ali, Deus disse, tu vai pregar isso aqui. Se você estiver de se queixar, se queixa ele. Eu estou igual aqueles 3 hebreus que disse para Nabucodonosor, tenho nada a ver com a fornalha acesa. Pode acender 7 vezes, como o senhor quiser. Eu não vou dobrar meu joelho. O resto que acontecer é com ele. Você sabe o que é bom você não pregar na igreja cobrando? Porque quando você cobra, você não tem autonomia, você se vende. Mas quando você não cobra, você não tem autonomia nem compromisso com a igreja, você tem compromisso com Deus. Quem está me ouvindo? O ano 2026 vai ser um ano grandioso para essa igreja. Mas tudo isso só depende de vocês. A trazer a presença de Deus. Quem pode dar glória a Deus?
Aleluia. Traz a arca foi levada. Foi colocada dentro do templo de Dagon e vocês conhecem essa história. Primeira noite, Dagon caiu com o rosto com a cara no chão, de frente à arca. Levanta Dagon, no outro dia, Dagon está lá com a cabeça cortada linear, nos seus braços linear cortado. O povo disse: meu Deus, manda essa arca embora, que aqui não dá, não. A glória de Deus não se manifestou no meio do povo de Israel, mas se manifestou dentro do templo de Dagon. Deus não escolhe lugar para se manifestar. Deus não escolhe lugar para se manifestar. Bote isso na sua mente e no seu coração. Deus não escolhe lugar para se manifestar. Aonde você estiver, se você estiver no Senhor, como disse o Senhor, se tu me buscares, tu me acharás. Aonde você estiver, Deus quiser manifestar a sua glória, Ele vai manifestar. Aleluia. Como é que faz para tirar essa arca daqui? Tem 5 capitais. Leva essa arca para outra capital. Tem 5 reis, 5 capitais. Manda para lá, porque aqui o povo está tudo doente. Com certeza alguma coisa aconteceu. Mas a Bíblia diz que Deus colocou uma hemorroida. Sabe o que é hemorroida? Uma hemorroida. Foi. Deus colocou a hemorroida no centro. Sabe o que é o centro, irmão? Entre uma perna e outra, lá no centro. Deus colocou a hemorroida. Homens, mulheres e crianças. E não bastante, uma praga de rato, que comia toda a lavoura, destruindo toda a lavoura dos filisteus. A arca foi para as 5 cidades, e nas 5 cidades, praga, hemorroida, sabe aonde? Lá dentro, aqui, na parte de trás. O homem só andava assim, os homens, com a hemorroida. Os reis reúnem, somos sacerdotes, e dizem o que faremos. Eu acredito que foi a arca. Vamos fazer um sacrifício para esse Deus. Na verdade, não foi sacrifício. Na verdade, a palavra não é sacrifício. A palavra sabe o quê? Vamos adorar esse Deus. Vamos adorar esse Deus com uma oferta. Eita cachorro, bravacaço. Vamos adorar a Deus com a nossa oferta. Quem sabe Ele recebe a nossa oferta e tira essa praga, essa maldição sobre nós. Fizeram 5 ratos de ouro, 5 hemorroidas de ouro. Fizeram um cofre e colocou dentro. Pegaram 2 vacas paridas, que é impossível acontecer o que aconteceu. Só Deus mesmo. 2 vacas paridas, botaram a vaca parida na carroça, colocaram a arca e o cofre. E os bezerros prenderam no curral. Irmão, para você prender um bezerro e a vaca sair de junto, parida, não sai nunca. Eles disseram: se é de Deus, a gente coloca essa arca, bota essas vacas e a gente prende o bezerro lá no curral. Porque quando ela ouvir o mugir dos bezerros, ela vai voltar para os bezerros. Agora, se for de Deus, ela vai seguir o caminho em direção à terra de Israel. Aleluia. Deus não erra o caminho. Fala para teu irmão: Deus não erra o caminho. Ele sabe onde está o teu endereço. Ele conhece o teu endereço. Ele sabe do teu endereço. Ele sabe do teu endereço. Sabe onde você mora? Ele não erra o caminho. Não, Deus não erra o caminho. Estamos enganados se pensamos que Deus erra o caminho. Ele não erra o caminho. Ele sabe muito bem onde você mora. Mas por falta de adoração, o povo se desanimou. Por conta da desobediência, transgressão, o povo se desanimou. Que faz com que o povo fique viçoso.
Sabe? Eu tinha 9 anos de idade, irmão. Eu ia para o culto de oração, no outro dia, quando eu terminava, eu estava me imaginando, na próxima semana eu ia para o culto de oração. Eu não entendia nada daquele culto. Eu não. Eu vi um bocado de senhora entrando dentro da igreja, o pastor desligava as luzes, só deixava a luz do púlpito acesa. E aquele sininhozinho, na hora de terminar. E aquelas senhoras, tudo perto de mim, um bocado de senhora, mulheres, tudo chorando. E eu digo, meu Deus, esse povo está trazendo lençol para aqui, toalha, chorando. Levava 1 hora e meia de joelho dobrado, ninguém levantava, chorando e adorando a Deus. Hoje a gente chega no culto, é todo mundo com o celular na mão. Não bota para orar. Quando você vê lá, no livro do Êxodo, a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, que quando Moisés sobe ao monte, para pegar da mão de Deus, as tábuas da lei dos 10 mandamentos, Arão que deveria cuidar do povo, a Bíblia diz que ele deixou o povo solto. Peraí, cobra, cai. De quem é a culpa? Nossa, por que a igreja está assim? Culpados somos nós. Nós somos os culpados. Porque não vivemos o que Deus quer que viemos viver. Estou errado, bispo? A Bíblia diz no livro do Êxodo que o povo estava como um desordenado, solto. Eu cresci, minha mãe dizendo que pé de galinha não mata pinto. Ensinar a igreja a buscar a Deus. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, pode ir embora. Mas quem vai trazer o povo adorador é o Espírito Santo de Deus. Eu vi a batismo no Espírito Santo. Um dia eu vi 5 crianças. Hoje você não vê mais ninguém falando de batismo no Espírito Santo. Prega sobre o Espírito Santo hoje? Ninguém prega. Ninguém nem ora, porque não tem autoridade para orar pelo Espírito Santo. Ontem eu fui pregar numa igreja debilitado. Mataram uma velha de mim, está aí no vídeo. Quando eu botei a mão na cabeça, a pastora ficou agoniada. Eu orei dizendo, Satanás, onde você está? Onde você está, demônio? Está aí na rua? Quando você viu ela entrar, você saiu, não foi? Vem aqui agora, porque eu vou dizer, você não vai habitar mais nessa casa. Você não vai habitar mais nessa vida. Hoje você não vê isso mais. Você está vendo o diabo destruir famílias, lares. Está vendo o povo de Deus mendigando, sofrendo. Se nós somos o povo que, segundo as Escrituras, bendito é o povo, cujo Deus é o Senhor. Você nasceu para ser bendito, você nasceu para ser bendito. Você nasceu para crescer, para prosperar, para ser viçoso. O que está faltando, pastor? Está faltando a nossa posição. Nós nos posicionar. Sabe? É isso que está faltando. A Bíblia diz que a arca foi tirada, foi trazida e ficou na terra a arca ficou em Queriade Jarim. Capítulo 7, versículo 2. Mais ou menos ficou 20 anos. Quantos anos, irmão? 20 anos a arca ficou. É brincadeira? Na casa de, cadê o nome desse rapaz? Abinadab. Quantos anos, irmão? 20 anos. O que aconteceu na casa dele? Nada. Quem está me ouvindo? Nada. Por que não aconteceu nada? Porque ele não era adorador. Ele não honrou a arca, a presença de Deus dentro da sua casa. Nós cantamos de galo dizendo, eu sou templo do Espírito Santo. Prove. Prove para mim que você é templo do Espírito Santo. Porque aonde o Espírito de Deus habita, irmão, a glória de Deus ali está. Por onde você passar, as pessoas não vão te ver, vão ver a presença de Deus na tua vida.
através dos teus gestos, das tuas atitudes, do teu comportamento. Porque o livro dos Hebreus, capítulo 6, a Bíblia diz que nós somos deuses da terra. Por quê? Porque a presença de Deus está em você. A presença de Deus está em nós. As pessoas não veem nem a mim nem você, vê Deus em você. A arca ficou 20 anos na casa desse rapaz. E nada aconteceu. Abinadab. Nada aconteceu. É verdade que o tema diz, é impossível, mas Deus faz. Mas para Deus fazer, você tem que adorar Ele. É condicional, pastor, é condicional. Livro do Êxodo 23, capítulo 24 e 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vosso Deus abençoará o vosso pão e a vossa água. Arabachuri bicai. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus aqui. Está aí o passo. Oh, aleluia. Deus tem tudo para mudar a minha vida e a sua vida. Só depende de nós mesmos. Só depende de nós. 20 anos e nada aconteceu. Davi manda buscar a arca. Não quero falar de quem tocou na arca, não. Quero falar da presença de Deus, da Jequiná de Deus. Tudo é providência de Deus. A carroça tombou. Pegaram na arca, morreram. Davi diz: e agora? Deixa a arca onde? Tem um ímpio ali que mora ali, um ímpio, primo de Golias, ímpio, incircunciso, não era crente, não era hebreu, não tinha carteira de igreja, não era diácono, não era pastor, era um ímpio. Um ímpio. Uma terra devastada era a terra que ele tinha, não produzia nada, só sal. Tinha salitro na terra dele. A mulher dele estéril, não podia dar luz a filho. Viveu uma vida miserável. Para onde a arca foi? Para dentro da casa de um ímpio. Como é o nome dele? Obed-edom, primo carnal de Golias. E aí, para você ver, o Deus que nós servimos confunde muitos. Sabia? Quando você lê o livro de Atos, você vai ver um centurião que não é crente, mas é temente a Deus. Ora a Deus e dá suas esmolas, suas ofertas, ele manda. Um dia ele orando, um anjo apareceu a ele. Aleluia. Tem muita gente achando que você vai para o céu crente, você está enganado. Isso é uma heresia dizer que você vai para o céu crente. Porque a minha Bíblia não diz isso não. Não. Livro de João. Fala de um homem chamado Natanael. Era crente Natanael? Não. Era não. Era amigo de Filipe. Filipe, quando encontra com Jesus, Filipe vai buscar o amigo. E quando o amigo vem, que não é crente, Jesus diz aí: eis aí um verdadeiro israelita. Não era crente, mas tinha um testemunho de crente. Dá glória a Deus, irmão. Tinha vida de crente. Dá glória a Deus, irmão. Tinha vida de crente. A cachorra cai. Jó não conhecia a Deus, a não ser de ouvir falar. Mas depois de tudo que passou, capítulo 42, 5 e 6, parte B. Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te vê no pó e na cinza da glória. Magachô, ramadei, cará, sobra, cai, e canta, legaço. Aleluia. Se eu pregasse o que eu queria, eu estava em desobediência a Deus. Pega a arca e leva para dentro da casa de Obed-edom. Só tinha aquele lugar. Deus fez tudo estrategicamente para a arca ir para dentro da casa de Obed-edom. Porque depois que a arca foi presa, antes da arca ser levada, a presença de Deus não estava mais lá.
não estava mais no meio do povo hebreu. A presença de Deus foi para dentro do templo de Dagom, para mostrar para todo mundo que ele é Senhor dos senhores. Mas quando chega dentro da casa de Obed-edom, Obed-edom tremendo e temendo, que coloca-se a arca lá. Segundo os estudos, lançaram um pano carmesim sobre a arca. Ele não dormia sem antes ele não se curvasse diante da arca, diante do Deus vivo e adorasse. Ele levantava de manhã, ele e a mulher, antes de fazer qualquer coisa, ele se dobrava diante da arca e adorava. Aleluia. Alabaxorequei. Aquilo que Deus não fez na casa de Abinadab, em 20 anos, em 3 meses, a mulher engravidou. Em 3 meses, não me diga como, mas em 3 meses, a vaca deu cria. Em 3 meses, a terra que não era fértil, começou a produzir. Diga para teu irmão, não precisa de muito tempo não, é agora. Comece a adorar a Deus agora. O meu Deus é o Deus de agora. Comece a adorar, comece a engrandecer. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Comece a adorar, comece a adorar, comece a bendizer. O que Deus levita, comece a bendizer, comece a adorar. Você não precisa de muito tempo. O meu Deus é o Deus de já. É Deus levita. O meu Deus é o Deus de já. O meu Deus é o Deus de já. Ele não precisa de muito tempo para te visitar, não. Ele te visita essa noite. Ele visita a sua casa agora. Ele visita a sua família agora. Ele visita o teu lar agora. Ele muda a circunstância. Ai, cofrequeia, nagaço. Naquele dia, Deus não mandou ir até você. Mas hoje o Espírito de Deus manda eu te dizer: eu vou colocar em ordem a tua casa, eu vou mudar a tua sorte, assim como eu fiz, aleluia, nos dias de Asaf, assim farei contigo, assim diz o Espírito Santo. E anda lá baixúria, pai, assim diz o Espírito de Deus. Ele te quer na casa. Abre o coração porque Ele te quer na casa. Tudo em casa. O Senhor tem algo grande para colocar nas tuas mãos. Muitos podem não ver. Aí, mas o que você precisa está do teu lado. Rabachura casa. Ele vai mudar. Eu vou usar os teus lábios, mulher. Eu vou te usar. Assim diz o Senhor: tu és vaso meu. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. Comece a bendizer o Senhor. Aleluia. Deus ouve os teus louvores. Deus contempla os louvores dos teus lábios. Não olha para a circunstância. Não olha para a dificuldade. Fita os teus olhos no Senhor, porque dele vem a providência. E Ele vai estar entrando em ação a teu favor, a favor dos teus sonhos e dos teus desejos. Portas se abrirão ainda este ano, para que tu saiba que eu sou o que falo contigo. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Vamos adorar o Senhor. Levanta a tua mão. Vamos adorar. Aproveita que o Espírito de Deus, Ele quer derramar sobre você. Então adore. Não perca a oportunidade. Essa noite é uma noite diferenciada. Oh, glória. Milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Adore a Ele. Somente Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. O Senhor quer mudar a história. Só é você deixar. Convida Ele para entrar. Deixa Ele entrar na sua vida. Pai querido, te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é o único Deus que adoramos, que servimos. Visita a nossa casa, visita os nossos lares. Amanto e calamas, e malamas. Visita os casamentos, as famílias. Visita as finanças dos teus filhos. Muda a história, muda o pensamento, muda os ideais. Somos igreja de Deus e precisamos estar cheios do teu Espírito para abalar essa terra com o poder da tua glória. Aleluia. Senhor, te louvamos, obrigado, nos leve em paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com todos vós. Quem deseja morar nos céus, dá um glória bem forte para o Senhor Jesus. Amém. Aplauda Ele. Deus abençoe, queridos. O bispo já liberou a bênção nessa noite. Deus abençoe vocês. Hoje tem cantina, vá na paz de Deus em nome de Jesus. Sábado, programação para os casais, e domingo, último domingo do mês de novembro. Não deixe de vir, traga a sua família. Vamos estar finalizando esse tema. É impossível, mas Deus faz.